Ontem foi um daqueles dias históricos. Eu vou fazer uma previsão aqui, mas talvez no futuro seja o dia que começou a descambar, começou a desabar de fato o governo Bolsonaro. Porque ontem a gente teve a prisão do Queiroz, Fabrício Queiroz, ex-assessor do gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerj, amigo próximo da família Bolsonaro, amigo do Jair Bolsonaro, e ele foi preso porque, segundo o Jornal Nacional, é que é importante porque ontem o Jornal Nacional foi basicamente a cobertura da prisão do Queiroz e os fatos relacionados a isso, foi porque ele estaria obstruindo justiça, ele estaria intimidando testemunhas, ele estaria tentando destruir provas, ou seja, ele foi preso porque, mesmo escondido, mesmo desaparecido, o Queiroz estava se articulando ali para tentar ocultar os rastros da movimentação suspeita que houve na conta dele, no suposto esquema de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então a justiça teve que se antecipar porque poderia sumir coisas aí, né? Poderia desaparecer coisas. E a grande revelação de ontem, na verdade, né, o que foi que realmente enrola o presidente da República agora, enrola a família inteira, basicamente, é o fato de o Queiroz ter sido encontrado numa casa que é do Vacef, o advogado da família Bolsonaro, advogado do Flávio e advogado do próprio presidente também. Sendo que esse mesmo advogado, quando perguntado em circunstâncias recentes aqui na Globo News e depois, ele dizia que ele não sabia o paradeiro do Queiroz. O Flávio Bolsonaro dizia que não sabia onde estava o Queiroz. O Bolsonaro dizia que não sabia onde estava o Queiroz. Ou seja, ele estava num escritório, aparentemente, porque aqui é uma outra questão também, né? Era uma casa, mas tinha na frente, na fachada lá, uma placa de escritório de advocacia, que seria um modo de proteger também o espaço, porque, pelo que a reportagem mostrou ontem, outras reportagens que eu li também, escritórios advocacícios têm uma proteção na lei que é diferente da casa comum de uma outra pessoa, então é mais complicado você ter uma ordem de busca e apreensão num espaço como esse. Então, estrategicamente, eles ocultaram e esconderam o Queiroz num escritório de advocacia. Vale ressaltar, escritório de advocacia de um advogado do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, alguém que um dia antes estava na posse de um ministro. Alguém que frequentemente visita o presidente ou no Palácio do Planalto ou no Alvorada. Ou seja, a história se complica bastante para a família Bolsonaro, a história se complica bastante para o próprio presidente e isso vai descambar. Outro aspecto importante mostrado ontem na reportagem do Jornal Nacional foi a tentativa de obstrução desse caso, né? O Flávio Bolsonaro tentou várias vezes, acho que mencionou 9 vezes lá, tentou várias vezes parar o processo, acabar com esse processo e não conseguiu. Então agora avança e isso vai implicar, na minha leitura pelo menos, vai implicar gravemente a família Bolsonaro. Bem, primeiro o Flávio, né? Mas Flávio é Jair, Jair é Queiroz, tudo está ligado aqui, tudo está relacionado. Ontem eu fiz um vídeo explicando aqui a natureza da relação entre eles, né? O que é a rachadinha, o que é esse esquema de corrupção que existe não apenas no gabinete do Flávio, obviamente, mas em vários gabinetes de deputados. Mas é mais grave porque você tem uma família que arrota aos 4 ventos que eles são incorruptíveis, que eles são, sabe, me chama de corrupto porra, e eles estão até o pescoço atolados no escândalo de corrupção agora, que pode, repito, respingar no presidente e levar uma queda do Bolsonaro. Não apenas isso, mas outras razões também, todas vinculadas. O inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, os dois que estão no Supremo, ou seja, tem muita coisa ali nas costas, na conta do Bolsonaro agora. E ontem mesmo, segundo a reportagem do Jornal Nacional, que foi importante, se vocês não viram ontem, procurem para assistir, porque ele fez uma cronologia, né? Fez uma cronologia da história do Queiroz, desde que surge, como eu fiz ontem também, né? Desde que surge o escândalo do Queiroz, depois também fizeram uma cronologia do Flávio Bolsonaro, do advogado dele, ou seja, eles juntaram essas diferentes histórias aqui, montaram todo um panorama para a gente entender o que aconteceu. E ontem mesmo o Bolsonaro se encontrou com ministros e com deputados do Centrão, porque o que acontece? Porque para se manter no poder, o Bolsonaro precisa fazer esses acordos. Tem muitos pedidos de impeachment preparados já, basta que o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, escolha algum desses processos para avançar, só que para esse processo poder ser aprovado, né, para que possa levar a derrubada do Bolsonaro, é necessário que haja 2/3 de votos a favor do impeachment. Isso na Câmara e no Senado. Então, nesse momento, não existem esses votos necessários para isso. Você tem a oposição política, que representa lá 1/3, talvez, da Câmara, e você tem lá uma outra base que foi ou uma base bolsonarista ou uma base comprada agora com cargos públicos, com emendas parlamentares, ou seja, o Bolsonaro está se articulando para tentar comprar essa ala, que é chamada de Centrão, que é essa ala fisiológica e que não tem compromisso ideológico
simplesmente vão aonde está o dinheiro, onde está o poder. E daí parlamentares desse grupo, do Centrão, foram conversar com o Bolsonaro. E o que acontece? Quando você tem crises, o preço da lealdade, entre aspas, que é esse preço de você estar apoiando o governo, aumenta. Então agora você tem uma outra crise, mais uma das muitas crises do governo Bolsonaro, você tem mais uma crise causada pelo Queiroz, pela prisão do Queiroz, e o preço certamente aumentou. Então esses parlamentares vão lá negociar com o Bolsonaro alguma coisa a mais. Você quer que a gente te apoie? Bem, agora o preço subiu. A cotação aqui do apoio deve ser maior. Então eles vão lá para talvez renegociar ou conseguir mais algum tipo de vantagem junto ao Bolsonaro. E essa é mais uma coisa que o Bolsonaro prometeu que não faria, né? O toma lá da cá, comprar apoio do Centrão, fazer esse jogo da velha política que no Brasil é a única política que existe. Então o Bolsonaro vai lá, além de não ser esse ser incorruptível, como ele diz, me chama de corrupto porra, ele ainda está fazendo justamente aquilo que ele condenou e disse centenas de vezes que não faria, que é o toma lá da cá. Ele está fazendo agora justamente isso, toma lá da cá. Ele está comprando apoio de parlamentares para não cair, para não ser impeachmentado, para não ser derrubado. E isso aqui, para mim, é mais uma demonstração desse poder, né? Como o poder... Bem, o Bolsonaro nunca foi assim, incorruptível, sempre foi da velha política, sempre foi um parlamentar, sabe, sem grandes compromissos ideológicos, tirando a pauta moralista dele, que é essa pauta tosca que ele defende, mas isso aqui é uma demonstração para as pessoas, para o gado bolsonarista, para o eleitor do Bolsonaro, que vocês foram enganados na cara dura, e a gente dizia isso, a gente dizia para vocês que vocês seriam enganados, que aquilo que o Bolsonaro dizia não se escrevia, ou seja, vocês foram enganados. E quem apoia o Bolsonaro agora, ou é muito trouxa mesmo, porque na cara dura sendo enganado e ainda vai ficar lá mito, ou é mau caráter. Porque sabe que foi enganado, sabe que o Bolsonaro não é aquilo que ele dizia e ainda está apoiando porque compactua com as piores pautas bolsonaristas. Agora o que nos resta saber é se o Queiroz vai dar com a língua nos dentes, se ele vai falar, se ele vai contar alguma coisa, se ele vai jogar o Bolsonaro na fogueira ou não. Pode ser que ele faça isso porque a esposa dele agora também teve a prisão decretada. Ela está foragida, está desaparecida agora. Então, se pegarem a mulher do Queiroz, onde está a mulher do Queiroz, se pegarem a mulher do Queiroz, pode ser sim que ou ela abra a boca, porque talvez saiba de coisa também que a gente não imagina, ou o próprio Queiroz abra a boca para salvar a mulher. É nesse caso agora que será uma negociação, né? Será agora aquele impasse, né? Se eu fico quieto, eu salvo meu couro aqui, mas prejudico minha família, e se eu abro a boca, eu salvo minha família e posso também ser executado de algum modo, né? Ser morto, ser silenciado, sei lá. Porque a gente fala de criminosos aqui, a gente fala de pessoas que lidam com criminosos, assassinos, matadores de aluguel, a gente fala de pessoas perigosas, mesmo que são os milicianos. Então, não dá para imaginar que, se algum deles abrir a boca, se eles não vão ser executados também. Porque a gente fala de bandidos perigosos, gente, são criminosos esse pessoal. É uma máfia brasileira agora de agentes de segurança, de ex-PMs, de PMs, de ex-bombeiros que estão lá controlando regiões, territórios do Rio de Janeiro. Não duvidaria que não haja entre essas pessoas algum tipo de código de silêncio, de lei do silêncio, para que eles não falem nada. Então, assim, é muito difícil prever aqui até que ponto que eles vão conseguir extrair alguma coisa, algum depoimento oral, né, algum tipo de prova a partir do Queiroz. Pelo contrário, pode ser que ele se cale mesmo e tente ocultar os rastros, né? Mas como tentava fazer. Então, as provas virão através dos documentos, através dessas pistas que foram deixadas no caminho das movimentações ilegais na conta do Queiroz e que era dinheiro, possivelmente, do gabinete do Flávio Bolsonaro. Uma outra notícia de ontem também, que é importante mencionar, porque, embora não seja vinculada ao Queiroz, mas também demonstra essa erosão da base bolsonarista, esse princípio do fim do Bolsonaro, foi a demissão do Abraham Weintraub, que também foi mencionado no Jornal Nacional. Até foi até engraçado o jornal ontem, porque assim, aparentemente acabou a pandemia no Brasil. Não falaram quase nada de coronavírus, de mortes por coronavírus, de nada, não falaram nada. Foi só Queiroz e praticamente o Weintraub. O Abraham Weintraub entrou no passado como ministro da Educação para substituir o incompetente completo, que era o Ricardo Vélez, que não fez nada. O cara entrou lá e só atrapalhou o MEC, e daí eles botaram alguém pior, que foi o Abraham Weintraub. O Abraham Weintraub é um zelote, ele é o típico fanático bolsonarista e olavista também. Ele é aquela pessoa que adota a cartilha do Olavo de Carvalho ao pé da letra. E ele entrou para causar. E ele fala isso, ele entrou para causar, ele entrou para atacar comunista, né? Esses comunistas, como eles denominam todo mundo que é oposição política, ele entrou para destruir os comunistas e transformou o MEC num campo de batalha ideológico olavista. Ele mesmo fala que ele não é o rei Davi, ele não é quem vai salvar o Brasil, que ele é a pedra que o rei Davi pega, né? Ele diz que é a pedra que o Bolsonaro pega e vai jogar, e a pedra não pensa.
Eu não sou o rei Davi que está enfrentando Golias. O presidente Bolsonaro é o rei Davi que está enfrentando Golias. Eu sou a pedra que o rei Davi pegou do chão, colocou na funda e jogou para derrubar Golias. E a pedra não pensa, ela voa. Então o Abraham Weintraub reconhecia que ele era apenas um instrumento ideológico do Olavo de Carvalho. Ele era apenas um instrumento de batalha ideológica, atacando Paulo Freire, atacando uma educação inclusiva, atacando uma educação crítica, reflexiva. Ele é alguém que foi lá para implementar uma agenda ideológica. Você tem alguns campos particulares no Brasil hoje que são esse campo de disputa ideológica olavista. Então você tem o MEC, a parte da educação, que está recheada de olavistas e possivelmente na queda do Weintraub, que prometeram agora um cargo para ele no Banco Mundial, né, mas depende de aprovação de outros países que fazem parte da representação do Brasil, ou seja, possivelmente ele não vai receber cargo nenhum no Banco Mundial e ainda é capaz de acabar preso no inquérito das fake news. Mas mais do que isso, com a queda do Weintraub, é bem provável que entre outro olavista no lugar, justamente porque é um dos principais campos de batalha ideológico. Então se suspeita que possa entrar no cargo agora como ministro da Educação o Carlos Nadalim, que já está no MEC, trabalha com alfabetização lá, e ele é um total olavista. Talvez seja até mais olavista do que o próprio Abraham Weintraub, porque ele tem vínculo direto com o Olavo de Carvalho. Ele é alguém que, já vi, por exemplo, lives dele, Bernardo Kister, falando com o Olavo de Carvalho. Ele é alguém que tem muita proximidade com o Olavo. Então talvez de comportamento não seja tão explosivo assim, tão polêmico quanto era o Weintraub, mas conceitualmente, ideologicamente, ele é muito mais olavista do que o próprio Weintraub. Ou seja, se entrar o Nadalim, pouca coisa muda na prática. Talvez mude o comportamento, porque, como eu disse, o Weintraub ele sempre estava causando, sempre estava provocando alguém, sempre estava causando algum tipo de bagunça, também algum tipo de treta, mas ideologicamente o Nadalim é pior até do que o Weintraub. E eu acho muito difícil, como eu disse aqui, acho muito difícil que na queda do Weintraub não entre outro olavista, porque é justamente o espaço de disputa. Então você tem um espaço que é o MEC, você tem um outro espaço que é a cultura, que é a Secretaria de Cultura, lá você teve o Alvim, Roberto Alvim, que foi lá e fez um vídeo nazista, com estética nazista, com retórica nazista, foi demitido, entrou Regina Duarte, mas lá é um espaço de disputa. Você tem a Fundação Palmares, por exemplo, que você tem lá outra pessoa que é totalmente, delirante. E o último espaço ideológico de disputa é o Ministério de Relações Exteriores, onde está o Ernesto Araújo, que é um olavista também total, já esteve na Virgínia, já encontrou com o Olavo de Carvalho. Então são esses três espaços altamente ideologizados que eles querem conquistar, porque a conquista desses espaços terá repercussões, terá, resultados a longuíssimo prazo. Então a ideia do Olavo de Carvalho é justamente se infiltrar nessas áreas, na área da cultura e da educação, e no caso da política externa, se infiltrar nessas áreas para afetar a política do Brasil por muito tempo adiante, por décadas adiante. E o estrago, na minha opinião, já foi feito. Na política externa, o estrago já é monumental, vai levar muito tempo, mas muito tempo mesmo, para o Brasil recuperar sua reputação internacional, porque o estrago é inconcebível. Na educação, embora seja um aspecto interno, doméstico, também terá impacto, estragos a longuíssimo prazo. E na cultura, mesma coisa. Então, o estrago já foi feito. O estrago do Abraham Weintraub já foi feito e vai levar muito tempo para recuperar a destruição disso. O estrago do Bolsonaro vai ser duradouro, gente. Não pense que caindo o Bolsonaro amanhã as coisas voltam ao normal. Não vão voltar ao normal. As coisas vão demorar muito tempo para se recuperar. Porque não é apenas a política, não é apenas o voto. É toda uma mentalidade, é toda uma proposta ideológica, é toda uma proposta cultural, emocional, emotiva. Isso vai demorar muito tempo para recuperar. E o caso do Weintraub em particular, muitos dizem que é um despiste, é uma cortina de fumaça para tentar abafar o caso do Queiroz. Isso não vai acontecer, a gente vai lembrar o caso do Queiroz aqui, quando ele abrir a boca, se abrir a boca, a gente vai voltar aqui a falar sobre isso, mas o Weintraub já estava com a cabeça prêmio anteriormente, já pediam a queda dele, já pediam, a demissão dele para apaziguar um pouco os ânimos, ainda mais nessa questão agora da tensão entre executivo e supremo e judiciário, havia uma tentativa de apaziguar esses ânimos, a gente te dá o Weintraub aqui, a gente corta o Weintraub e isso só apaga um pouco o incêndio, mas nessa altura já não adianta mais, nessa altura agora só foi uma formalização de algo que já estava totalmente podre, então não adianta nada. A tensão entre judiciário e executivo vai continuar, a prisão do Queiroz joga mais querosene nisso, então a saída do Weintraub é só porque já ficou insustentável mesmo, já não dava mais para manter esse cara no posto. E ele sai, possivelmente, com o título do pior ministro da história do Brasil. Realmente ele conseguiu superar todos os patamares de incompetência, de beligerância, de, falta de bom senso, falta de respeito aos outros. Ele sai como o pior ministro da história do Brasil. Conseguiu a medalha. Pior ministro da história do Brasil.
Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre o caso do Queiroz, e eu volto mais tarde aqui para falar sobre a Heloísa de Carvalho e o papel dela nisso aqui, porque foi muito engraçado, gente. Ontem eu passei a noite inteira rindo, porque a Heloísa de Carvalho, ela é fogo. Mas mais tarde a gente volta aqui e fala sobre isso, especificamente sobre a Heloísa de Carvalho e o Queiroz, e o que vocês pensam sobre a demissão do Weintraub agora, né? O que ela quer dizer, o que ela simboliza, se vai ajudar a apaziguar os ânimos ou não. E aproveite e confira o meu livro, que está na pré-venda agora na Cota Editorial, que é Minha Especialidade é Matar, como o bolsonarismo tomou conta do Brasil, que relata, sabe, as impressões que eu tive e as minhas análises desde a posse do Bolsonaro em janeiro de 2019 até recentemente, até semanas atrás aqui. São vários artigos publicados em jornal sobre esse assunto. E já está disponível à venda, já está à venda na Amazon em e-book. Então você pode ler no Kindle, no seu celular com o aplicativo ou no computador também. Ou você pode comprar o impresso, que está na pré-venda, que vai ser entregue daqui a algumas semanas, umas 2, 3 semanas, ou por e-book, que já está disponível. E a gente está trabalhando agora em traduções para vários idiomas também, como eu já falei, né? Estão quase prontos já para o inglês, para o francês, para o espanhol, para o italiano e para o alemão. Então em breve já terá também lançamento em outros idiomas, em outros países, para a gente espalhar essa mensagem e mostrar para o mundo o absurdo que acontece no Brasil hoje. O buraco no qual o Brasil se enfiou. Então confira o livro, deixe seu comentário aqui embaixo sobre o assunto de hoje, sobre aquilo que a gente falou hoje, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!